Emma, capítulo 16. Depois dos cabelos enrolados e a criada dispensada, Emma sentou-se para pensar, sentindo-se miserável. Sem dúvida, era uma situação terrível. A ruína de tudo que ela planejara tão cuidadosamente. O pior resultado possível. Que golpe para Harriet! Isto era o pior de tudo. Cada componente daquela situação provocava-lhe dor e humilhação. Mas isso não era nada comparado à situação de Harriet. Emma concordaria de boa vontade em sentir-se ainda mais errada, mais enganada, mais infeliz do que já estava por ter avaliado mal as circunstâncias, se isso fizesse com que as consequências daquele enorme equívoco pudessem ser sentidas apenas por ela. Se não tivesse persuadido Harriet a gostar desse homem, eu seria capaz de suportar qualquer coisa. Ele poderia ter sido ainda mais presunçoso em relação a mim, mas, pobre Harriet, como podia ter se enganado tanto? Ele afirmara que jamais havia pensado seriamente em Harriet. Jamais. Tentou ao máximo se recordar das ações dele, mas tudo parecia confuso. Talvez tivesse feito suas suposições e então interpretado os acontecimentos de acordo com elas, refletiu. Mas as maneiras dele deviam ter sido dúbias, vagas, ambíguas. Caso contrário, ela nunca teria se enganado. O quadro. Como o Sr. Elton havia sido prestativo com o quadro, e a charada e 1000 outras circunstâncias, e todas pareciam apontar claramente para Harriet. Na verdade, a charada com aquela afirmativa, tua inteligência brilhante, não servia para ela, mas havia o tua doce alma. Na verdade, não servia para nenhuma das duas. Era uma completa falta de bom gosto ou de veracidade. Quem teria sido capaz de enxergar a verdade entre tanta insensatez? Todavia, Emma via-se obrigada a admitir, notara que as maneiras dele haviam se tornado galantes demais em relação a ela, principalmente nos últimos dias, mas passara por cima do fato, considerando um mero erro de julgamento, de cultura, de bom gosto, de mais uma prova de que aquele jovem cavalheiro nem sempre tinha vivido na boa sociedade, pois ainda que com todo o refinamento de suas maneiras, às vezes lhe faltava a verdadeira elegância. Mas até esse dia ela jamais suspeitara, nem por um instante, que as atitudes do Sr. Elton significavam qualquer outra coisa a não ser um agradecido respeito a ela, como amiga de Harriet. Devia ao Sr. John Knightley a primeira ideia que contrariava essa certeza, o primeiro indício de outra possibilidade. Não podia negar que os dois irmãos eram muito observadores. Lembrou-se do que o Sr. Knightley lhe havia dito um dia sobre o Sr. Elton, a advertência que lhe fizera, sua convicção de que o jovem vigário nunca se casaria indiscriminadamente. Corou a lembrar-se do verdadeiro conhecimento que o cavalheiro demonstrara então sobre o caráter do Sr. Elton, ao passo que ela o avaliara mal. Era muito mortificante, mas tinha de reconhecer que o Sr. Elton havia se demonstrado em muitos aspectos o contrário do que ela havia pensado dele. Era orgulhoso, arrogante, preconceituoso, cheio de si e sem consideração pelos sentimentos dos outros. Ao contrário do que costuma acontecer, o empenho do Sr. Elton em demonstrar admiração por Emma fez com que ele caísse muito no conceito dela. Sua declaração e a proposta de casamento não ajudaram. Ela não dava nenhum valor à afeição dele e sentia-se insultada por suas esperanças. O jovem cavalheiro queria casar-se bem e tivera a arrogância de erguer os olhos para ela, alegando que a amava. Porém, Emma tinha plena certeza de que não havia decepção amorosa com a qual se importar. O Sr. Elton não demonstrara nenhum sinal de afeição verdadeira em seu modo de falar ou em suas atitudes. Havia emitido suspiros e pronunciado inúmeras belas palavras, mas em nenhuma dessas expressões ou no tom de voz dele transparecia o menor indício de amor. Não precisava dar-se ao trabalho de sentir pena dele. O Sr. Elton desejava apenas subir na vida, enriquecer, e se a senhorita Woodhouse de Hartfield
a herdeira de 30.000 libras, não fosse uma conquista tão fácil quanto ele havia esperado, logo iria tentar com outra senhorita qualquer, herdeira de 20 ou de 10.000 libras. No entanto, era revoltante ele ter tido a ousadia de falar em encorajamento, de achar que ela havia percebido suas intenções e as aceitara, desejando, para resumir, casar-se com ele. Como pudera considerar-se à altura dela? Desprezara sua amiga e enxergara perfeitamente bem quando alguém se encontrava em níveis abaixo do dele, mas fora tão cego em relação aos níveis acima a ponto de julgar-se digno de se casar com Emma. Talvez não fosse muito justo exigir que o jovem cavalheiro percebesse o quanto era inferior a ela em talento e em todos os refinamentos da mente. A própria falta dessas qualidades o impediam de perceber isso, mas teria sido fácil para o Sr. Elton notar que Emma era muito superior a ele em fortuna e status. Ele devia saber que os Woodhouse viviam havia várias gerações em Hartfield, um jovem ramo de uma antiga família, e os Elton não eram ninguém. As terras de Hartfield talvez não fossem consideráveis, uma vez que eram como uma espécie de ponto encravado na propriedade da abadia Donwell, a qual o restante de Highbury pertencia. Entretanto, a fortuna dos Woodhouse, vinda de outras fontes, era tão grande que tornava inferiores apenas a própria abadia de Donwell em todos os demais aspectos. Há muito tempo a vizinhança tinha os Woodhouse em alta conta, enquanto o Sr. Elton só passara a fazer parte havia 2 anos, abrindo caminho como podia, sem quaisquer ligações que não fossem as da profissão, sem nada que o recomendasse a não ser seu ofício e sua boa educação. E ainda assim, ele imaginara que Emma o amava. Na verdade, tivera certeza disso. Depois de algumas reflexões irritadas sobre a aparente incongruência entre maneiras gentis e gênio presunçoso, Emma foi obrigada a admitir que seu modo de agir para com o Sr. Elton havia sido tão complacente e gentil, tão repleto de cortesias e atenções, que, supondo-se que as verdadeiras intenções dela não haviam sido percebidas, poderiam permitir a um homem sem sutilezas e com uma capacidade de observação medíocre como ele imaginar-se um favorito. Uma vez que ela interpretara tão mal os sentimentos dele, não tinha o direito de exigir que ele não se enganasse em relação aos dela, principalmente estando cego pelos próprios interesses. O primeiro e pior erro fora dela. Era loucura, era errado desempenhar um papel tão ativo para unir duas pessoas. Era aventurar-se longe demais, interferir demais, tratar levianamente algo que devia ser levado a sério, complicar o que devia ser simples. Sentia-se preocupada e envergonhada, e decidiu nunca mais fazer essas coisas. Induzia a pobre Harriet a apegar-se demais a esse homem. Se não fosse por mim, talvez ela jamais houvesse pensado nele, e com certeza jamais haveria pensado nele com esperança se eu não lhe tivesse assegurado que o Sr. Elton gostava dela, pois é uma jovem modesta e humilde, como pensei que ele fosse. E lembrar que fiquei tão satisfeita por ter conseguido persuadi-la a não aceitar o jovem Martin. Nisto eu estava certa. Fiz o que deveria ter feito, mas também deveria ter parado por aí e deixado o resto nas mãos do tempo e do destino. Eu já estava introduzindo na boa sociedade, dando-lhe oportunidade para agradar a alguém de maior importância. Não devia ter tentado mais nada, mas agora, pobre moça, vai perder a paz por algum tempo. Fui apenas meio amiga dela. E se Harriet não ficar decepcionada demais, não tenho a menor ideia de outra pessoa que seja indicada para ela. William Cox, oh não suporto William Cox, um petulante jovem advogado. Emma deteve esses pensamentos, depois corou e riu de seu lapso. Em seguida, pensou com a maior e mais desanimadora seriedade em tudo o que havia acontecido, no que poderia acontecer e no que deveria acontecer, a difícil explicação que precisaria dar a Harriet quando a pobre moça viria sofrer com o constrangimento de futuros encontros, as dificuldades em continuar ou interromper essa amizade, os sentimentos envolvidos.
Os ressentimentos ocultos, o escândalo evitado, tudo isso era o bastante para ocupar-lhe a mente, entre estonhas reflexões durante muito tempo. Por fim, acabou indo deitar-se sem ter tirado conclusão alguma e tendo chegado apenas à convicção de que haver algo errado terrivelmente. Para uma natureza alegre e jovem como a dela, mesmo depois das ansiedades temporárias durante a noite, o renascer da luz do dia dificilmente não traria de volta seu ânimo. Existe uma feliz analogia entre a juventude e a alegria da manhã, além de uma poderosa influência. E se a tristeza não for dolorosa o bastante para manter os olhos abertos a noite inteira, com certeza eles se abrirão ao amanhecer com sensação de dor amortecida e de maior esperança. Nessa manhã, Emma levantou-se mais disposta a sentir-se confortada do que quando se deitara, mais inclinada a ver que as coisas não eram tão ruins e que haviam boas chances de resolvê-las de modo bastante razoável. Era um grande consolo que o Sr. Elton provavelmente não amasse de fato, ou que pelo menos não fosse tão amável a ponto de fazer Emma lamentar muito tê-lo decepcionado. Também ajudava o fato da natureza de Harriet não ser daquele tipo superior que torna os sentimentos mais intensos e duradouros, de não haver necessidade de que ninguém além dos três soubesse o que se passara, sobretudo para evitar que seu pai se preocupasse com os acontecimentos. Eram esses os pensamentos animadores de Emma, e a visão do solo coberto de neve lhe trouxe ainda mais alegria, pois qualquer desculpa para que os três permanecessem separados era bem-vinda. O tempo estava sendo favorável a ela. Embora fosse Natal, não podia ir à igreja. O Sr. Woodhouse iria sentir-se profundamente infeliz caso sua filha tentasse sair, e por isso ela estava a salvo de ter ou despertar qualquer pensamento desagradável ou inconveniente. O campo coberto de neve e a atmosfera encontrava-se naquele instável estado entre congelar e degelar, que é o mais desaconselhável para caminhadas. Provavelmente ela se tornaria prisioneira durante uma longa sucessão de manhãs, que se iniciariam com chuva ou neve, e tardes que cairiam com o frio de congelar. Era impossível comunicar-se com Harriet, a não ser por bilhetes, nada de igreja no domingo, como no dia de Natal. Além disso, não precisaria procurar desculpas para dar a seu pai pela ausência do Sr. Elton. É do tipo do tempo que confinaria todos dentro de suas casas, e ainda que Emma preferisse que o Sr. Woodhouse tivesse mais distrações com uma ou outra pessoa vindo fazer-lhe companhia, era muito agradável vê-lo satisfeito por ficar em casa, prudente demais que era para sair, e ouvi-lo dizer ao Sr. Knightley que nem mesmo o mau tempo conseguia manter inteiramente longe deles. Ah, Sr. Knightley, por que não ficou em casa como o pobre Sr. Elton? Aqueles dias de confinamento seriam, a não ser pelas reflexões de Emma, bastante confortáveis, uma vez que agradavam também a seu cunhado, cujo bom humor era de grande importância para quem se encontrava perto dele. E após descarregar todo o seu mau humor em Randalls, a boa disposição não abandonou durante o restante da estada em Hartfield. Ele se mostrava sempre agradável e atencioso, conversando amigavelmente com todos. No entanto, mesmo com a esperança de alegria e com o atraso tranquilizador, a grande preocupação com o momento de dar explicações a Harriet vivia pesando sobre a cabeça de Emma, impedindo-a de sentir-se completamente à vontade.